Olá, quarto ano, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e neste ano de 2021 estaremos trabalhando juntamente com vocês a disciplina de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos agora retomar o estudo de História do quarto ano. Estamos trabalhando a unidade 1, os primeiros grupos humanos, conteúdo do primeiro bimestre. Na aula de hoje, vamos estudar o tempo na história, e esses são os objetivos que queremos alcançar. Vamos estudar então o tempo histórico, que está diretamente relacionado com os grupos humanos e com as mudanças sociais que esses grupos vivenciaram. Para entender como os humanos marcam a passagem do tempo, precisamos entender a ideia de marco. O que é marco? É algo que aconteceu e que é muito importante como referência na história da humanidade. O marco principal utilizado é o nascimento de Cristo, ou seja, o tempo é contado antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Depois desse marco histórico, existiram outros marcos menores, que foram adotados pelos grupos humanos como referência de mudanças ou permanências na história. Que o primeiro marco histórico que o texto mostra é a invasão do Egito pelo imperador romano Júlio César. Isso ocorreu no ano de 47 a.C. Após esse primeiro marco, passaram-se mais de 800 anos depois, temos o segundo marco histórico, mostrado no livro, que trata-se do ataque dos vikings ao litoral da Inglaterra, no ano de 793 depois de Cristo. O terceiro marco colocado na nossa obra é uma epidemia parecida com essa que vivemos hoje, que já aconteceu em 1350, no século XIV. Chamava-se Peste Negra e matou muitas pessoas, marcando a história da Europa nesse período. O próximo marco ocorreu em 1500 e temos um marco histórico relacionado com a nossa história, que é a chegada dos portugueses às terras ricas em pau-brasil, início da história do Brasil. Temos mais um marco histórico do nosso país, em 1822. No século XIX, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Esse é o marco na nossa história. O último marco histórico visto é a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1945. Foi uma guerra violenta e durou cerca de 6 anos, e mudou a história de muitos países. Você percebeu quantos marcos históricos importantes aconteceram e mudaram a história dos grupos humanos? Certamente, os anos de 2020 e 2021 já virou um marco importante na história do mundo, pois estamos vivendo mais um período de pandemia da humanidade. Outra maneira de organizar e entender a passagem do tempo é através de uma representação de linha do tempo. Você desenha uma linha e divide o tempo em grandes momentos históricos. Assim, fica possível observar as passagens do tempo na história. Vamos fazer isso agora, criando uma linha do tempo e dividindo ela em 5 períodos. Vamos ver? O primeiro período histórico se chama Pré-História. O segundo se chama Antiguidade. O terceiro, na nossa linha do tempo, Idade Média. O quarto é a Idade Moderna. E o quinto
chamamos de Idade Contemporânea. Então essa é uma linha do tempo. Temos aí o primeiro período, que é chamado de Pré-História, que vai do surgimento dos antepassados dos seres humanos modernos, cerca de 4 milhões de anos, até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, período do início dos registros escritos ou da invenção da escrita. O segundo período, a Antiguidade, de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo até 476, época do enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente. Muitos povos se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalurgia e o comércio, e surgiram grandes civilizações, como a egípcia e a fenícia. Idade Média, do ano de 476 ao ano 1453, quando Constantinopla foi tomada por muçulmanos. Esse período também teve forte influência da religião cristã. E na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo dos camponeses aos senhores feudais, que eram os donos da terra. Idade Moderna, de 1453 até 1789, ano da Revolução Francesa e enfraquecimento do regime monárquico na França. Houve uma grande expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como a Ásia, a África e a América, em busca de produtos para comercializar. Idade Contemporânea, de 1789 até os dias de hoje. Ocorreu a industrialização da Europa, grande parte da população começou a deixar o campo para viver nas cidades. Ao mesmo tempo, muitos países europeus estabeleceram novas colônias na Ásia e na África, para explorar a matéria-prima em que precisavam na indústria. Agora vamos aprender como fazer a leitura e a divisão dos séculos. A divisão do tempo em séculos é representada por algarismos romanos e não por algarismos arábicos. Pela divisão dos séculos, o período do ano 1 ao ano 100 correspondem a um século. Já o período entre o ano 101 e 200 pertence ao século 2 e assim por diante. Século 3 representa os acontecimentos entre o ano 201 ao ano 300. O ano 440 está no século 5, porque 440 está entre 401 e 500. O ano 1311 está no século 14, porque 1311 está entre 1301 e 1400. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século corresponde ao primeiro algarismo que estiver à esquerda do número. Exemplos. No ano 300, o ano 300 está inserido no século 3, já que cortando os 2 zeros de 300, resta o número 3. Ano 1700. O ano 1700 está inserido no século 17, já que cortando os 2 zeros de 1700, resta 17. E quando o número não termina em 2 zeros? É só eliminar a unidade de dezena que o compõe, somando os algarismos restantes ao número 1. O ano de 1449 está inserido no século XV, já que eliminando a unidade de dezena e somando o resto a 1, teremos 14 mais 1, que é igual a 15, o século correspondente. O ano 736 está inserido no século VIII, já que eliminando a unidade e a dezena e somando o resto a 1, temos 7 mais 1, que é igual a 8, o século correspondente. Moleza, né, pessoal? Agora é só praticar através das atividades que o seu professor vai passar e até a próxima aula. Tchau, turminha do 4º ano.